superpoderosos! Hoje no canal NutriNews temos a participação da pediatra e neonatologista Sandra Moraes e vamos falar hoje sobre mitos e verdades sobre os cuidados com o recém-nascido. Seja muito bem-vinda, Sandra, é um prazer imenso tê-la aqui junto conosco do canal NutriNews. Eu que agradeço o convite, Marinês. Então vamos lá, Sandra, mitos e verdades sobre cuidados com o recém-nascido. O que é importante para nossa mãe, para nossa gestante, mãe, saber sobre esse assunto tão interessante? Bom, acho que um dos assuntos mais importantes é que a mãe, quando o recém-nascido nasce, ela fica super preocupada porque o bebê só sabe, na verdade, sugar e chorar. Então a mãe fica preocupada em relação se a criança está sendo bem alimentada. E o choro às vezes incomoda a mãe como se fosse sempre a falta de alguma coisa. Mas o nenê é um jeito do nenê se comunicar. Nem sempre o nenê que está chorando, está com fome ou está com dor. Eu tenho vários pacientes que às vezes vão na emergência com o recém-nascido, achando que estão com dor de ouvido, com algum outro problema, e na verdade não. O nenê está se habituando a todo esse horário, o nenê não tem um horário para mamar, a mãe tem a livre demanda, que é oferecer o leite materno para o recém-nascido, não ultrapassando alguns limites de horário, né, a cada no máximo 4 horas, mas o nenê chorou, às vezes meia hora depois o nenê está mamando de novo. Ele está se adaptando a essa vida. Então é muito comum isso gerar muita ansiedade nos pais, o choro do nenê. E outra coisa é que o nenê também suga muito. Então às vezes a mãe associa que sugar e chorar seja fome e começa a gerar uma ansiedade em relação a ganho de peso de nenê. Outras coisas que também invadem todo esse mundo da mãe que acabou de ganhar um neném, então tudo é novo, às vezes é o primeiro filho, não tem nenhuma experiência, muitas pessoas dando palpite em várias coisas, né? Em relação aos cuidados, por exemplo, do umbigo, né? Algumas mães acham que não pode molhar o umbigo, tem medo de fazer higiene com álcool 70%, que é o que é preconizado até a queda do cordão umbilical, que geralmente se dá ao redor de 7 a 10 dias. Então esse umbigo pode ser molhado, só que tem que ser higienizado. Às vezes a criança sai da maternidade com aquele clamp, o grampinho, e a mãe pode lavar. Só ter o cuidado de deixar ele para fora da fralda, né, quando ela for trocar. Mas enfim, às vezes o umbigo causa certa ansiedade. Porque normalmente as pessoas de mais idade falam para enfaixar o umbiguinho, né? E às vezes acham que no passado se usava muita faixinha, tinha faixa para vender, enfim, para que isso poderia prevenir a hérnia umbilical. E na verdade a gente sabe que a hérnia, né, é uma situação congênita. A hérnia umbilical é uma hérnia de evolução benigna, ela é mais estética, ela se resolve espontaneamente na maioria dos casos ao redor de 2 anos. Então não é a presença da faixa, inclusive, que pode apertar um pouco a barriga do nenê, né, que nessa fase tem bastante gases, né, que isso é um outro assunto que gera bastante polêmica em relação à cólica do recém-nascido, o que seria normal ou não. Enfim, a cólica do recém-nascido é uma situação de que o intestino ele não nasce totalmente formado, né? Ele vai se formando, o recém-nascido tem alguns hormônios que fazem com que o peristaltismo intestinal seja aumentado. É uma flora que está em formação. Então, tem várias causas, não é simplesmente algumas mães acham que é o que geralmente elas comem vai interferir diretamente na cólica do recém-nascido. E a gente sabe que o primeiro trimestre, né, após o nascimento, é onde a criança tem mais gases, o intestino então está se adaptando a essa nova alimentação e é comum a criança chorar. O choro que é considerado normal da cólica do recém-nascido é uma criança que chora meia hora por dia, meia hora até 3 vezes por dia. Quer dizer, é bastante, né? Então, isso é considerado normal. E aí você tem o que você acaba fazendo. Em algumas situações a gente acaba medicando, se for um choro mais forte, isso acaba gerando muita ansiedade nos pais. Ou às vezes fazendo calor local, bicicletinha, massagem no sentido horário, acaba ajudando. É uma outra questão também em relação à alimentação da mãe, né? Depois você até pode falar um pouquinho. Acho que a gente vai aproveitar o gancho e já falar um pouquinho em relação à cólica do recém-nascido, se tem alguma correlação com a alimentação da mãe ou não, né? O que a gente sabe realmente? Que quando você ingere alimentos muito gordurosos, muita fritura, alimento com muita gordura, pizza, queijos gordurosos, ele tem um tempo de digestão aumentado na mãe. E isso pode fazer com que a criança tenha um pouco mais de cólica, assim como o excesso de açúcar, não é mesmo, Sandra?
Quando a mãe come muito alimento doce ou muito chocolate, isso também pode gerar cólica no bebê. Então sempre fique atenta ao alimento que você ingeriu e a quantidade de horas após a ingestão do alimento que a criança começou a ter cólica, para você mais ou menos ter noção de qual alimento que você ingeriu e qual alimento que você deve evitar. Algo muito importante também é em relação ao consumo de leite e derivados de leite. O que a gente sabe? Que nós temos que cuidar com a nossa ingestão, tanto de leite, quanto de queijo, quanto de iogurte. Tem a preocupação, né, com a ingestão de cálcio. Vão ingerir mais cálcio através da alimentação, mas a gente sabe que o cálcio vindo de leite, de queijo e de iogurte não é um cálcio bem absorvido. E esses alimentos, eles têm uma digestão mais complicada pelo nosso organismo, podendo levar também a criança a ter cólica ou até fezes um pouco mais endurecidas, a criança tem um pouquinho mais de dificuldade para evacuar. Então é importante também observar principalmente o consumo, tanto de leite, quanto de queijo, quanto de iogurte, na alimentação da mãe. E Sandra, em relação à amamentação, né? Nós sabemos que a amamentação é importante, até pelo menos os 6 meses de vida da criança, como sendo o primeiro alimento, é ele que vai dar à criança a primeira defesa, né? A formação do início da microbiota intestinal no bebê, a importância dele. Sendo assim, Sandra, o que você pode falar para a gente em relação à importância da amamentação? Então, a amamentação o leite materno é o alimento principal do recém-nascido, né? Não é o leite de vaca. Todos os outros leites artificiais, eles são leites de vaca, na maioria das vezes, a não ser que a criança tenha alguma doença ou manifestação alérgica, que eles são hidrolisados. A proteína é extensamente hidrolisada ou parcialmente hidrolisada. E o leite materno, ele é o que, como você falou, ele já tem algumas memórias imunológicas de doenças que a mãe teve, né? A quantidade de IgA, que são as imunoglobulinas, que acabam prevenindo algumas doenças, a quantidade certa de proteína para a alimentação dessa criança. Hoje você sabe muito bem que o excesso de proteína ele está relacionado à obesidade infantil, a toda essa situação da programação metabólica que acaba podendo levar a criança depois à obesidade, né? E a gerar doenças na vida adulta relacionadas à alimentação nos primeiros 3 anos de vida. O leite materno, ele é o alimento que ele é um alimento vivo, a gente fala, né? Ele se modifica durante o dia na formação de proteínas, na formação de anticorpos, na composição hídrica, e é realmente o alimento completo que a criança precisa pelo menos até o 6º mês de vida, quando depois você pode manter o aleitamento materno e introduzir a alimentação da criança. Uma dúvida também, que agora que a gente está falando sobre o aleitamento materno, algumas mães ficam muito ansiosas porque a gente acaba não sabendo o quanto que a criança está ingerindo. Então a gente sabe que um recém-nascido ele mama mais ou menos entre 20 a 30 minutos de sucção, mais do que isso está fazendo o peito da mãe de chupeta, não está mamando, e menos do que isso a criança precisa ser estimulada, acordada, porque ainda ela não tem força suficiente de sucção para conseguir ingerir o que necessita naquela mamada. Né, que as crianças não têm horário, que a gente falou sobre a livre demanda, né, e que é importante a mãe alternar as mamas na mamada. Por quê? Porque inicialmente a criança com o tempo ela vai esvaziar uma mama e vai tomar o início da outra mama. Esse leite que fica de reserva para a próxima mamada ele é um leite mais rico em gordura. A primeira fase do líquido ela é mais hídrica, e então a criança que só vai mamar uma mama de cada vez nas mamadas acaba sempre iniciando por uma fase mais hídrica. E na verdade a gordura ajuda a criança a ganhar o peso também. Em relação à amamentação, algumas mães ficam preocupadas com o tipo de fezes que o leite materno acaba tendo no recém-nascido, que são fezes líquidas, e às vezes acham que é diarreia, né? Essa a consistência das fezes do recém-nascido, ela é líquida, explosiva por causa da quantidade de lactose que tem no leite materno. E algumas crianças também podem fazer aquela constipação fisiológica do recém-nascido, que é pular alguns dias sem evacuar, para formar o bolo fecal, está absorvendo o que o leite tem de bom, acaba não formando o resíduo fecal e pula alguns dias sem evacuar, o que pode dar um pouquinho de gases, mas isso a gente pode contornar de outra maneira, o que é perfeitamente normal para as mães ficarem bem tranquilas. E Sandra, a mãe que amamenta, ela precisa dar líquido para o bebê? O alimento, o leite materno é um alimento completo, né? Precisa, associado à amamentação, a criança se hidratar, tomar água, tomar chá?
Bom você ter tocado nesse assunto. Não, a criança que é alimentada exclusivamente no seio materno, ela não necessita tomar água. O leite materno, então, tem toda essa fase que é hídrica. O que pode acontecer e o que acontece é que as mães falam, no verão a criança está mamando com mais frequência. Sim, cede, mas o nenê ali já tem todo o líquido que a criança precisa. O leite materno não precisa suplementar chá, água, nada. Exclusivamente leite materno. Meus superpoderosos, foi muito bom ter a doutora Sandra Moraes aqui com a gente hoje. Acho que ela elucidou muito algumas dúvidas, alguns mitos, algumas verdades que se tem em relação aos cuidados do recém-nascido, a importância da amamentação, as cólicas, de onde elas vêm, como que elas acontecem, se precisa hidratar ou se não precisa hidratar o bebê quando ele é amamentado, o umbigo, se precisa ter algum cuidado a mais ou não, uso de faixas. Então acredito que valeu muito a pena a presença da Sandra Moraes aqui com a gente. Sandra, gostaria muito de agradecer sua presença aqui hoje, falando sobre os cuidados do recém-nascido, mitos e verdades. Eu que agradeço, Marina, essa oportunidade, espero que possa ter sido útil aí para as mães. Meus superpoderosos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no nosso canal Nutri News.